Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 21 de fevereiro. Quem poderia imaginar, naquela ocasião da nota falando da saída do Arthur Jorge, que a gente, no dia 21 de fevereiro, a gente ainda estaria passando pela ausência de um comando técnico definido, né? Vocês que acompanham aqui o nosso trabalho sabem que o pior dos cenários que eu tinha projetado era a gente ter um treinador somente após a Supercopa. Jogou a Supercopa, na sequência vai chegar alguém. Quando que daria para projetar, lá na saída do Arthur Jorge, que a gente, no dia 21 de fevereiro, 50 dias depois, ainda estaríamos sem um treinador e sua comissão técnica, não é verdade? O jogo de ontem contra o Racing, ele foi apenas um retrato de tudo que está acontecendo. Aquele time que foi o melhor da América, o melhor do Brasil, aquele time que jogava e encantava, desapareceu. No intervalo de 3 meses, tudo aquilo que foi construído e que chegou ao seu ápice, desapareceu. É claro que a gente ainda tem a base da equipe que foi campeã. Qualidade esses jogadores continuam tendo. Mas uma coisa é a qualidade individual. Aquilo que o atleta pode entregar tecnicamente. Outra coisa é o jogo coletivo, que é exigido no esporte chamado futebol. Algo que o Botafogo não tem praticado. E não por culpa dos atletas, que sim, têm sua parcela de responsabilidade quando tecnicamente estão muito abaixo, mas que não são os maiores culpados em toda essa história. O responsável mor tem nome: John Textor. Não tem como negar. Tudo nos leva ao John Textor. Tudo. Quando as coisas dão super certo, o Textor é mega elogiado, de forma muito merecida, como foi em 2024. Mas quando as coisas não estão caminhando numa direção correta, ele também tem que responder. A vida é assim. Ele é o líder do Botafogo. Ele está à frente da escolha do treinador. Então, quando a gente vê o time do Botafogo parecendo um time de várzea que nunca tinha jogado junto, um bando em campo, isso remete à falta de comando, que remete, logicamente, ao Textor. A gente já vem falando sobre isso aqui de forma ponderada e educada há bastante tempo. Para criticar, eu não preciso faltar com respeito. E a gente vem batendo nessa tecla. A responsabilidade do Textor, de que não está correto você expor ao ridículo os atletas que nos deram as 2 maiores alegrias em muito, 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 muito tempo. Mas é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Os campeões da América e do Brasil estão expostos ao ridículo. A falta de um comando técnico há 50 dias e contando é ridículo. Não tem como tratar de outra maneira. Muito embora vários e vários torcedores ainda não estejam enxergando aquilo que está diante dos nossos olhos. Confundindo gratidão pelas conquistas alcançadas com a impossibilidade de você criticar o que está errado. Porque está errado. E aí, quando a gente fala isso muitas vezes, vem aquele discurso vazio, que não faz o menor sentido, do tipo: vocês querem que contratem qualquer um. Isso não faz o menor sentido. Depois de 50 dias e contando, menos ainda. Nunca pedi aqui no Fala Fogão a contratação de qualquer treinador. Porque já falei várias e várias vezes aqui. Comando técnico você não entrega na mão de qualquer um. Eu lembro, por exemplo, que lá em 2023, na ocasião da demissão do Lage e a efetivação do Lúcio Flávio, eu estava ao vivo aqui, quando saiu a notícia de que realmente o Lage vai cair. Eu estava ao vivo na hora. E eu falei a seguinte frase naquela época, que vale para qualquer momento. Vocês vão entender. Beleza.
Se for para demitir o Bruno Lage, então que a frase vamos demitir o Bruno Lage venha seguida de e vamos contratar fulano, porque ir com o Lúcio Flávio até o fim da temporada é uma temeridade. Eu falei exatamente essa frase. E sabe por que eu falei essa frase naquela época? Porque comando técnico você não entrega na mão de qualquer um. Um time de futebol, para jogar futebol, além de ter bons jogadores, além de ter qualidade a nível individual, tem que ter coesão. Tem que ter, de fato, uma equipe que consegue jogar junto, que consegue potencializar as características e as qualidades de cada atleta. Não é qualquer pessoa que consegue transformar um grupo de jogadores num time campeão. Definitivamente. Se fosse fácil, qualquer um faria. O que não é o caso no mundo da bola. Não é o caso. Então, quando você não tem um treinador, quando os atletas, desde a data da reapresentação, fazem uma preparação genérica, qual é o resultado que você espera disso? Nós escapamos de uma goleada contra o Flamengo na Supercopa e nós escapamos de uma goleada contra o Racing na Recopa. O John não tivesse feito defesas importantíssimas, provavelmente a gente teria perdido ontem por 4, 5-0. E eu não estou exagerando, é só você pegar os melhores momentos que você vai ver. E você vai reconhecer. Nós escapamos de 2 goleadas em 2 finais. Porque não tem comando. Porque não tem alguém, de fato, preparando esses jogadores para voltarem a ser um grande time. E isso, mais uma vez, nos leva a John Textor. As minhas palavras para alguns torcedores podem ser nada. Mas e quando a crítica vem de 2 atletas que a gente gosta muito? 2 atletas que ontem estiveram muito abaixo. O Savarino, por exemplo, que poderia ter sido o rei da América em 2024, não teria sido nenhum absurdo. O Savarino, que teve um duplo-duplo em 2024, com gols e assistências, somando 26 participações em gols. Ele está irreconhecível. Desaprendeu a jogar futebol? Não, não desaprendeu. Continua sendo foda. Savalizo joga muito, mas não tem jogado nada, assim como outros jogadores. O Barbosa, que foi um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano e do futebol brasileiro, por consequência, no ano passado, com desobediência tática, coisa que ele não já fazia há muito, muito tempo. Tem sua responsabilidade, claro. Não precisava ter subido. Mas não tem comando. E o Arthur Jorge, na época, quando preteriu o Barbosa no primeiro momento, por desobediência tática, por ser considerado um jogador indisciplinado taticamente, depois colocou o atleta na linha. Pois bem, esses 2 jogadores que têm o carinho da torcida, e é assim que deve ser mesmo, porque eles merecem respeito e carinho do torcedor por tudo que já fizeram com a nossa camisa, falaram sobre a ausência de um comando técnico. Vamos trazer aqui as aspas? Simbora. O Barbosa disse o seguinte, abre aspas. Mudou muito. Na verdade, não temos o treinador do ano passado. O treinador de hoje só teve 3 treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16, aos poucos os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. Alguns voltam de fora, precisam se adaptar ao futebol brasileiro. Acho que o tempo é curto, isso atrapalha. Não conseguimos ter uma nova ideia, fazer o que o treinador quer. O trabalho tem 1 semana. É difícil que as coisas deem certo desse jeito. É difícil que as coisas deem certo desse jeito. De toda forma, o grupo é unido e forte, vai trabalhar para reverter na semana que vem. E ele complementou. Atrapalha sim, não tem jeito. É difícil. O treinador novo só tem menos de 2 semanas no comando do time. Então ele também tem sua ideia. Os jogadores novos ainda não estão habituados. Não conseguiram jogar. É um time novo praticamente também. O começo do ano não está sendo como a gente quer, mas sigo acreditando porque não somos os piores, mas também não somos os melhores. O Savarino, por sua vez, disse: afeta, claro que afeta. Na verdade, eu deixo todas essas coisas para a diretoria do clube. A gente está tentando fazer o nosso melhor dentro de campo. Não tem saído da melhor maneira dentro de campo.
que é onde temos que fazer. Mas a verdade é que estamos tentando. Incomoda, seguramente não só individualmente, mas pelo grupo também. A gente precisa, mas não tem nada a fazer. Tem que aguardar que o treinador chegue e agora temos um treinador interino. E esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo. Atletas que são queridos pela torcida, atletas que claramente estão incomodados e insatisfeitos com a ausência de um comando técnico. Atletas que estão sendo expostos ao ridículo. O Botafogo, hoje, passa longe de ser aquela equipe que foi a melhor da América. Hoje o Botafogo virou um bando e um time de várzea. E sobre o resultado de ontem, deu a lógica. Um time voltou toda a sua preparação inicial para essa decisão. O outro tem um sócio majoritário dizendo que a temporada só começa em abril e que o que acontece agora não é importante. Um time quer ganhar. O outro está à deriva. E o Pedro Ivo de Almeida, que é um ótimo comentarista, diga-se, comentou o seguinte: é uma vitória que não dá para dizer que é inesperada. O Racing cuidou mais, quis mais, se interessou mais, até aqui com essa Recopa. Tem trabalho estabelecido, o treinador venceu a Sul-Americana, quer muito essa Recopa. Não está mirando só março até dezembro. O Botafogo encontra dentro de campo o que o discurso fora vem pregando. Perfeito. Hoje o Botafogo não foi nem sombra do que vimos em 30 de novembro no Monumental. Não esteve bem no ponto de vista técnico, no ponto de vista tático, se defendeu, não sabia o que fazer com a bola, se aproximava pouco. Competia enquanto o jogo era físico. Parecia que podia trazer o resultado, mas tudo muda após o pênalti bobo. O Botafogo não dando importância me parece muito pilhado. O Racing se importou, procurou, sabe o que quer e acabou vencendo. O Botafogo, quando tentou jogar, não sabia o que fazer. Dá para falar do que o Botafogo quer, mas também de dentro de campo, para não ficar só no discurso do John Textor. Esse escudo aqui, minha gente, está sendo desrespeitado nesse momento. Seja você fã ou não do Textor, a realidade é essa. O Botafogo, sua torcida, os jogadores que nos deram as conquistas e a própria história recente do Glorioso, com essas duas grandes conquistas, essas duas grandes taças, está sendo desrespeitada. É desrespeitosa a maneira como tudo isso está sendo conduzido. É desrespeitoso. Não dá para simplesmente tapar o sol com a peneira. Não dá. O Textor precisa resolver o quanto antes essa questão. O futebol, ele é maravilhoso. E a gente sabe que, mais adiante no fim do ano, apesar de todo esse começo, ainda assim coisas boas podem acontecer. Porque o futebol, ele é lindo por isso. Mas isso não apaga o fato de que esse começo de 2025 está completamente equivocado. Completamente equivocado. Fizemos boas contratações, na minha opinião, essas apostas com o treinador correto podem sim funcionar dentro de um conjunto, mas tirando a parte de investimentos em reforços, onde realmente aconteceu aí por R$500 milhão em reforços, eu não vou simplesmente ignorar isso. Mas quando você olha o entorno disso, pô, irmão, não era pra estar assim, né? Não era, por exemplo, pra gente ir pra uma Recopa Sul-Americana, sendo que o preparador de goleiros precisou assinar a súmula. Porque embora o Caçapa tenha a licença UEFA Pro, ele não tem o tempo necessário ainda comandando um time principal para poder chegar e assinar ali a súmula. Não dá pra considerar tudo isso normal, cara. Não dá pra normalizar. Muito embora tenhamos muitos torcedores normalizando. Não é normal. E se alguém reclama é choro. De repente o Savarino e o Barbosa estão chorando também, né? Enfim, eu tô indo nessa, quero saber a opinião de vocês. Se discorda de mim, não tem problema. Pelo menos discorde com respeito. Deixe seu comentário aqui embaixo. E logo mais na hora do almoço, chegue aqui pra gente poder seguir conversando sobre o Botafogo. E torcendo por novidades. Tô indo nessa. Beijo no coração. Fui.